Meu marido me mandou para a casa da minha mãe no interior, dizendo que seria bom para mim mudar de ares. Eu já havia entrado no táxi quando a vizinha bateu na janela. Finja que foi embora, mas suba ao sótão. Eu obedeci, e o que vi pelas frestas do assoalho do sótão me deixou paralisada. Antes de começarmos, escrevam de onde estão nos assistindo. Desejamos a todos uma boa escuta. Aquela casa na Rua Antiga já tinha mais de 70 anos. O avô de Paulina, seu Francisco, a construiu logo após a guerra com as próprias mãos, usando toras que ele transportava pelo rio desde o corte de madeira. A avó Zilda contava que ele carregava cada tora nas costas porque era impossível conseguir animal de carga naquele tempo. Falava disso com naturalidade, como se fosse algo completamente óbvio, enquanto servia chá de um velho bule de louça com a alça quebrada. A casa cresceu devagar. Primeiro as paredes, depois o telhado, e o sótão só foi concluído por volta dos anos 60, quando o avô decidiu que a família precisava de mais espaço para guardar frutas e conservas de inverno. No sótão ainda cheirava a fatias de maçã seca. Esse aroma havia penetrado na madeira para sempre e nenhum tempo seria capaz de apagá-lo. Paulina Ferreira nasceu naquela casa 34 anos atrás. Sua mãe deu à luz ali mesmo, no quarto grande, numa cama de ferro com bolas niqueladas nas cabeceiras, porque a ambulância ficou presa numa estrada encharcada e não chegou a tempo. A avó Zilda fez o parto sozinha. Ela havia trabalhado como auxiliar de enfermagem num posto de saúde rural e, segundo suas próprias palavras, havia trazido ao mundo pelo menos 100 crianças. A mãe repetia com frequência que Paulina nasceu junto com o amanhecer e o canto do galo, e que isso era um bom sinal. Aquele galo ruivo e barulhento viveu no quintal por mais 10 anos e cantava toda manhã com tal força que os vizinhos a 3 casas de distância acordavam. A infância de Paulina transcorreu entre aquela casa e o quintal com as laranjeiras. O quintal era grande, cercado por uma cerca de madeira que o avô pintava de verde a cada primavera. Do outro lado da cerca começava o terreno dos vizinhos, e mais além havia uma vala coberta de urtiga e tiririca, onde as crianças iam brincar. A casa sempre cheirava a algo quente. No inverno, a fumaça da lareira e as ervas secas. No verão, a geleia e ao chão recém-lavado. A avó lavava o chão de um jeito especial, acrescentando folhas de hortelã à água, e depois da limpeza, a casa cheirava como uma horta de farmácia. A avó morreu quando Paulina tinha 26 anos, tranquilamente, durante o sono, numa noite de primavera, quando as primeiras laranjeiras já floresciam lá fora. Naquela época, Paulina trabalhava como contadora numa pequena empresa e alugava um quarto num apartamento compartilhado do outro lado da cidade. Um quartinho com uma única janela para um pátio interno, onde alguém sempre fumava e conversava ao telefone. A casa da avó ficava num bairro antigo de casas particulares, onde jardins e hortas se escondiam atrás de cercas de madeira e os galos cantavam de manhãzinha, embora o centro ficasse a apenas meia hora de ônibus. A avó a havia deixado para Paulina em testamento. Não para a mãe, não para a tia Wanda, mas especificamente para ela. No testamento estava escrito de forma simples: a casa e o terreno deixo à neta Paulina Ferreira. Quando o tabelião leu essas linhas, a tia Wanda cerrou os lábios e ficou vermelha, mas não disse nada. Ela havia recebido o apartamento da avó, um pequeno de um cômodo com varanda, e afinal, não saíra perdendo. A mãe não ficou ofendida. Àquela altura, já morava no interior há muito tempo. Cuidava de galinhas e de uma horta, e uma casa na cidade de nada lhe serviria. A vovó sabia o que estava fazendo, disse ela sentada na cozinha após o enterro. Você é da cidade, precisa mais de um lugar para morar. E eu estou bem aqui. Paulina se mudou para a casa da avó e nos primeiros tempos viveu ali sozinha, acostumando-se com o silêncio, com o rangido do assoalho, com os sons que uma casa antiga faz à noite. O estalo das paredes, o sussurro do vento no sótão, o gotejar da torneira da cozinha que nunca fechava completamente. Ela aprendeu a acender a lareira, a rachar lenha. O vizinho do outro lado da cerca,
seu maneco, não aguentou ver a inabilidade dela e pulou a cerca para mostrar como se colocar corretamente o tronco no bloco. Ela conheceu Antônio 1 ano após a morte da avó, no aniversário da amiga Lena. Lena trabalhava com Paulina na mesma empresa e comemorava seus 30 anos num café de bairro, barato, com cadeiras de plástico e toalhas de papel, mas com um bom cozinheiro que preparava um frango ao molho caprichado. Antônio estava sentado numa mesa vizinha com um grupo de homens de terno e a noite toda ficou olhando para ela. Era bonito, alto, de ombros largos, cabelos escuros e uma covinha no queixo. Ria alto e com segurança, de modo que as cabeças se viravam. Quando Paulina saiu para a calçada tomar um pouco de ar, ele saiu logo atrás, estendeu a mão e disse: Antônio, e você é aquela Paulina que a noite toda faz de conta que não me nota? Ela ficou constrangida, mas a mão dele era quente, o aperto firme, e o sorriso era daqueles que fazem querer sorrir de volta. Ele trabalhava como gerente numa construtora e dizia as coisas certas. A família é o que mais importa. O homem deve ser um alicerce. Jamais vou decepcionar quem amo. No primeiro encontro, trouxe um buquê de 7 rosas, uma por cada dia desde a noite em que se conheceram. As rosas eram bordô, pesadas, com gotas d'água nas pétalas. Paulina as colocou no vaso de cristal da avó, e elas duraram 10 dias, como se também estivessem tentando causar boa impressão. Casaram-se 8 meses depois, sem cerimônia pomposa. Antônio dizia não gostar de alarde. No cartório, eram apenas eles dois, a mãe, que veio do interior com um vestido novo, e Lena como testemunha. Após o registro, ficaram em casa à mesa que Paulina havia preparado no quarto grande. A mãe fez galinha caipira assada, Lena trouxe um bolo. Antônio abriu o champanhe e a rolha foi parar no teto, deixando uma marca redonda na cal que ficou lá para sempre. Paulina depois olhava para ela e lembrava daquele dia. Antônio se mudou para a casa dela, e nos primeiros anos tudo era tão bom que ela às vezes se flagrava com um medo supersticioso. Bom demais. Ele mesmo consertou a cerca, que havia tombado e ameaçava cair sobre o jardim dos vizinhos. Trocou os canos enferrujados do banheiro, dos quais saía água cor de chá fraco. Chegou até a plantar uma laranjeira no quintal, jovem e fina, amarrando-a a uma estaca com uma corda de varal. Daqui a 5 anos vamos comer nossas próprias laranjas, dizia ele. E Paulina acreditava. Os vizinhos o cumprimentavam com respeito. Seu maneco certa vez disse: Você se deu bem com esse marido, Paulinha. Um homem habilidoso, caseiro. Ela também pensava assim. Alegrava-se por ver a casa ganhar vida de novo, por ter nela mãos masculinas, uma voz masculina, um cheiro masculino, colônia, suor, metal. As mudanças começaram imperceptivelmente, como uma rachadura na parede que a princípio você não vê, mas que depois não consegue mais ignorar. Uns 3 anos após o casamento, Antônio passou a chegar em casa mais tarde. Antes ele voltava às 6 e jantavam juntos à mesa da cozinha, sob o velho abajur com franjas que havia ficado da avó. Agora ele aparecia às 8, às 9, às vezes até às 10, explicando com viagens a trabalho, negociações, projetos urgentes. Paulina acreditava. Ele tinha um trabalho de responsabilidade, e o ramo da construção não larga ninguém cedo. Ela deixava o jantar numa panela no fogão coberta com um pano de prato e ia dormir sozinha, escutando o tic-tac do relógio de parede com o cuco que há muito havia travado. Mas depois ela notou outra coisa. Antônio havia passado a olhar para a casa de um modo diferente. Antes elogiava a construção sólida, o trabalho do avô. Agora dizia cada vez mais: essa casa poderia valer um bom dinheiro. Começou a pesquisar anúncios de imóveis na região e deixava na mesa da cozinha folhas impressas com preços, rabiscadas de marcador com números sublinhados. Certa noite, passando pela cozinha, Paulina ouviu-o falar ao telefone junto à janela, tamborilando os dedos no parapeito. Um terreno desse tamanho num bairro como esse vale em torno de R$ 1.200.000. Com a casa, talvez mais.
É só saber apresentar bem. Ele falava num tom profissional, o mesmo que usava com colegas de trabalho, e aquele tom a perturbou, embora ela não conseguisse explicar por quê. Quando Paulina perguntou no jantar para que serviam aquelas folhas impressas, ele respondeu com calma, sem tirar os olhos do prato. Só curiosidade para saber quanto vale nosso bairro. Nunca se sabe, pode ser útil. E acrescentou aquele sorriso, o mesmo com que ela um dia se derretia. Paulina não deu importância. Errou. E então começaram as conversas sobre a mãe. Antônio passou a mencionar a toda oportunidade que a mãe dela estava sozinha no interior, que ela envelhecia, e a filha ingrata aparecia de 3 em 3 meses, e ainda assim, por apenas 2 dias. Quando foi a última vez que você foi ver sua mãe? Ele perguntava de um jeito aparentemente cuidadoso, mas com certa pressão. É uma vergonha, Paulina. Ela está lá sozinha, e você fica aqui sentada. E bem que ele tinha razão. Ela de fato raramente ia visitar a mãe. O trabalho e as obrigações domésticas consumiam todo o tempo, mas nas palavras dele havia algo estranho, um cálculo que Paulina sentia na pele, mas não conseguia captar com a razão. Ele não estava com pena da mãe. Ele estava empurrando Paulina para fora. O dinheiro também se tornou um problema. Antônio ganhava bem, pelo menos era assim antes. Mas no último ano, o conforto em casa havia diminuído visivelmente. A geladeira esvaziava mais rápido. Ele explicava com a crise no setor da construção, atrasos no salário, projetos mal sucedidos. Está assim para todo mundo, dizia, abrindo os braços. Vamos aguentar. Paulina arranjou trabalho extra, fazendo contabilidade para 2 pequenas empresas à noite, sentada com o notebook na cozinha, conferindo números sob o mesmo abajur com franjas. Tudo o que ganhava, algo em torno de R$ 2.500 por mês, ela entregava ao orçamento familiar. Antônio recebia o dinheiro como se fosse o que lhe cabia, sem agradecer e sem perguntar se ela estava cansada. O dinheiro desaparecia como água na areia, e Paulina não sabia para onde ia. A vizinha se chamava Dona Zefa Cardoso. Tinha 78 anos e morava sozinha numa casinha do outro lado da cerca. Baixinha, com venezianas azuis, e uma varanda onde sempre havia chinelos de borracha, independentemente da época do ano. O marido, Nicolau, havia morrido uns 15 anos atrás, do coração. Os filhos, um numa cidade, uma filha noutra, vinham nos feriados e nem sempre. Dona Zefa era daquelas pessoas fáceis de não notar. Quieta, baixinha, ligeiramente encurvada, sempre no mesmo avental florido com bolsos dos quais saíam tesouras, um pano ou sementes. As mãos estavam sempre sujas de terra, de tanto mexer nos canteiros. Ela cultivava de tudo, desde cheiro verde até jabuticaba, e presenteava os vizinhos com tanta generosidade que parecia que seu quintal era um sítio inteiro. Paulina se dava bem com ela, ajudava a carregar baldes pesados de água, e Dona Zefa a presenteava com geleia de jabuticaba, densa e âmbar, com as frutas inteiras, feitas segundo a receita da própria mãe. Às vezes, à tardinha, ficavam sentadas no banco perto do portão, velho e polido de tanto uso, conversando sobre nada. O tempo, os preços no mercado, que antes o pão era diferente e os invernos eram de verdade. Dona Zefa falava de mansinho, com uma cadência suave, e em cada frase sentia-se uma pessoa que havia visto muito e pouco se queixara. Antônio não gostava de Dona Zefa. Chamava-a de a vigilante e de a velha intrometida. Torcia o nariz quando a via perto da cerca, e certa vez na frente de Paulina soltou: "Sua velha de bisbilhoteira de novo, não tem o que fazer. Fica sentada ali como uma coruja, olhando para tudo." Paulina dizia que Dona Zefa era apenas uma pessoa idosa e solitária, que não atrapalhava ninguém. Mas ele acenava com irritação. E tinha razão em uma coisa. Dona Zefa, de fato, notava tudo. Via quem entrava no quintal deles, ouvia pela cerca fina quando brigavam, sabia a que horas Antônio saía de manhã e voltava à noite. Mas ela nunca se metia com conselhos, nunca fofocava com outras vizinhas, nunca julgava em voz alta.
Só às vezes, quando a conversa ficava em silêncio, ela olhava para Paulina com seus olhos castanhos desbotados, olhos de quem há muito compreendeu tudo, mas não quer assustar, e dizia: olha por você, Paulinha. Homem vem em todos os tipos. Uns são carinhosos por 10 anos e no 11º mostram os dentes. Paulina não entendia o que ela tentava dizer. Achava que era resmungo de velhice, mas Dona Zefa conhecia a vida melhor do que se podia imaginar. Ela própria havia passado pela traição do marido. O Nicolau, aparentemente um homem tranquilo, motorista de ônibus e 20 anos de marido exemplar, certa vez simplesmente foi a um tabelião e passou o sítio que tinham em comum para sua própria irmã. Uma escritura de doação feita enquanto Dona Zefa estava internada após uma cirurgia. Quando ela recebeu alta e soube, quase teve uma recaída. Ela recuperou o sítio na justiça depois de 1 ano e meio de peregrinações por repartições, nervos e noites sem dormir. Nicolau depois se arrependeu, disse que a irmã o havia convencido, que o diabo tentou. Dona Zefa perdoou, mas não esqueceu. E desde então sabia com clareza uma coisa simples: se um homem começa a se interessar demais pelos documentos do imóvel, se o olhar dele fica mais tempo nos papéis do que na esposa, é sinal de que a coisa vai mal. Tudo se decidiu numa semana em meados do outono. Fazia aquele tempo gostoso de fim de estação, dourado, com cheiro de folhas úmidas pela manhã. A laranjeira que Antônio havia plantado no 1º ano já dava frutos, pequenos, azedos, mas colhidos ali mesmo. Paulina os recolhia numa bacia esmaltada e pensava que a vida havia se acertado de algum jeito. Antônio estava diferente nos últimos dias, carinhoso, atencioso, como nos primeiros meses depois do casamento. Trazia chocolates para casa, os preferidos dela com castanhas numa caixa com laço. Abraçava-a na cozinha enquanto ela cortava pão. Até sugeriu que fossem juntos visitar a mãe no fim de semana. Faz tempo que não saímos juntos, disse ele no café da manhã, passando manteiga no pão com calma. Precisamos dar uma olhada nela, ajudar com a horta, ver como está o telhado. Paulina ficou feliz, mas na quarta-feira à noite tudo mudou. Antônio chegou em casa mais cedo do que de costume, antes das 6. Havia meses que não voltava antes das 8. Tirou os sapatos, foi para a cozinha, sentou-se à mesa e entrelaçou os dedos na frente do rosto. Tinha uma expressão séria, concentrada, como a de um médico que vai comunicar um diagnóstico. Paulina, sua mãe me ligou, disse ele, olhando-a nos olhos. Reclamou da pressão. Disse que a cabeça deu voltas, que mal conseguiu chegar ao mercado. Ela precisa de ajuda. Já combinei com um táxi. Amanhã de manhã vem te buscar. Fica lá umas 2 semanas, ajuda nos afazeres, descansa do agito da cidade, respira um ar puro. Faz bem para você. Ele falava com segurança e fluência, como se tivesse ensaiado. Cada palavra no lugar certo, cada pausa calculada. Paulina ficou parada perto do fogão, mexendo a sopa com uma colher de pau, ouvindo. Depois desligou o fogo, enxugou as mãos no pano de prato e foi para o quarto. Pegou o telefone e ligou para a mãe. A mãe atendeu após o 3º toque. Ao fundo, galinhas cacarejavam e um cachorro latia. Mãe, como você está se sentindo? Bem, minha filha. O que aconteceu? Sua voz está estranha. Antônio disse que você tinha ligado para ele, reclamando de pressão. Uma pausa. Depois a voz da mãe, surpreendida e levemente magoada. Que pressão? Minha pressão está ótima, medi ontem. E para o Antônio eu não liguei. A última vez foi no Dia dos Pais, para parabenizá-lo. Paulina fechou os olhos. As têmporas começaram a latejar, como se alguém batesse com um martelo pequenininho por dentro. Agradeceu à mãe, disse que ligaria de volta e desligou. Depois foi à cozinha. Antônio estava no mesmo lugar, folheando algo no celular. Paulina disse: Toinho, eu liguei para a mãe. Ela diz que não ligou para você e que a pressão está normal. Ele nem levantou a cabeça de imediato. Esperou ela acabar, ficou em silêncio 1 segundo, depois olhou para ela com calma, sem nenhum sinal de constrangimento. Então me confundi. Talvez tenha sido a sogra do nosso Leandro.
Misturei tudo. Deu de ombros e voltou para a tela, mas logo em seguida, sem dar a ela tempo de pensar, acrescentou num tom suave e envolvente: Paulina, de qualquer jeito você precisa descansar. Eu vejo que você está cansada. Olheiras, dormindo mal, nervosa no trabalho. Vai para a casa da sua mãe. Fique em contato com a natureza. Vai te fazer bem. Eu me viro aqui sem você. Vou cozinhar um feijão e você volta renovada. Ele pronunciava palavras que deveriam soar como cuidado, mas eram vazias como casca de noz sem miolo. Na voz dele, ela escutou algo que antes não havia percebido, ou não havia querido perceber. Não cuidado, mas impaciência. Não ternura, mas cálculo. Ele queria que ela fosse embora, e queria isso não pelo bem da saúde dela. Ele precisava da casa vazia. Por quê? Paulina ainda não sabia, mas a ansiedade já havia se instalado em algum lugar abaixo do peito, entorpecida e pesada como uma pedra. Tudo bem, disse ela. Vou. Ele acenou com a cabeça um pouco mais rápido do que o necessário e voltou a olhar para o celular. Nos lábios dele relampejou a sombra de um sorriso, não alegre, mas satisfeito. O sorriso de quem está vendo o plano dar certo. Na manhã de quinta-feira, Antônio se levantou antes dela. Quando Paulina saiu do quarto, ele já estava no corredor, vestido e barbeado, e perto da porta havia a mala de viagem dela, azul, com um zíper gasto. Ele mesmo havia arrumado: 2 calças jeans, algumas camisetas, um casaco quente, escova de dente. Roupas para 2 semanas, talvez mais. Paulina olhou para dentro e notou que ele havia colocado um agasalho grosso. Lá fora era outono, fazia 20 graus durante o dia. Para que um agasalho de frio? Ele a estava mandando embora por muito tempo. O táxi chega em 15 minutos, disse ele, entregando-lhe uma xícara de café com leite, como ela gostava. Aquela demonstração de atenção em meio a tudo parecia quase uma provocação. Não se esqueça de ligar quando chegar. Ele a beijou na bochecha, rápido e seco, sem calor, sem demora. Um carimbo num envelope. Ele já estava mentalmente em outro lugar, contando os minutos até a saída dela. O táxi esperava na calçada, um carro prata com o para-choque traseiro rachado e um aromatizador de pinheirinho no espelho. O motorista ajudou a colocar a mala no porta-malas e sentou-se em silêncio no volante. Antônio ficou na varanda com o braço levantado em gesto de despedida, mas não desceu os degraus, não foi até o carro. Paulina se acomodou no banco de trás, fechou a porta e olhou para a casa pela janela. Antônio já não estava na varanda. Havia entrado sem esperar o carro partir. Nem acenou direito. E então soou uma batida, suave, com as juntas dos dedos no vidro. 3 toques rápidos. Paulina se virou e viu Dona Zefa. Ela estava parada junto ao carro, ligeiramente curvada no seu eterno avental, por cima de uma blusa desbotada, e o rosto tinha uma expressão que Paulina nunca havia visto antes. Tenso, resoluto, quase assustado, como o de alguém que ficou calado por muito tempo e finalmente decidiu falar. Paulina baixou o vidro. O ar da manhã cheirava a laranja e a orvalho. Minha filha, sussurrou Dona Zefa, olhando para a casa fechada. Me escuta, não vá embora. Quer dizer, finja que foi. Deixe o táxi dobrar a esquina, você desce e volta pelo quintal de fininho. Entre pela porta dos fundos, pelo lado do jardim e suba ao sótão. Em 5 minutos você vai entender tudo. Só que devagar, Paulinha. Pelo amor de Deus, devagar. Paulina a olhava sem entender. Passou pela cabeça o pensamento de que Dona Zefa havia começado a delirar com a idade. Mas os olhos da velha eram claros, sóbrios, agudos. Esses olhos não deliravam. Dona Zefa, o que aconteceu? Perguntou em voz baixa. A velha olhou ao redor rapidamente e falou ainda mais baixo. Não há tempo para explicar, minha querida. Ontem à noite eu estava na varanda, tomando chá antes de dormir, e seu marido saiu para o quintal, ficou perto da cerca e ficou falando ao telefone, alto com a certeza de que ninguém estava ouvindo. Paulinha, ele não é quem diz ser. Por favor, escute uma velha.
Vai ao sótão. 5 minutos depois de ele achar que você foi embora, alguém vai aparecer. Eu ouvi ele combinar. Paulina pediu ao motorista que dobrasse a esquina e parasse. Pagou pelo inconveniente e saiu. Deixou a mala atrás de um arbusto de sabugueiro junto à cerca de uma casa vizinha e foi de volta pela rua paralela, por um beco, pelo portão do quintal de Dona Zefa, depois pelo quintal dela e por uma fresta na cerca que separava os dois terrenos, uma tábua que cedia quando pressionada no lugar certo, segredo que só elas duas conheciam. O quintal dos fundos, a laranjeira, os canteiros, o barril para a água da chuva, a porta dos fundos, estreita, de madeira, que quase nunca se usava. As dobradiças enferrujadas faziam a porta ranger, de modo a ser ouvido por toda a casa. Paulina se lembrou de como a avó ensinara a abri-la sem fazer barulho. Era preciso erguê-la levemente pela maçaneta, retirando o peso das dobradiças e puxar devagar, milímetro por milímetro. Ela fez assim. A porta cedeu com um farfalhar quase inaudível. A casa cheirava a café e a colônia de Antônio. Ele estava nas salas da frente. Paulina ouvia seus passos, pesados donos do lugar, e o tilintar de uma xícara no pires na cozinha. Ele estava tomando café e esperando ela estar longe o suficiente. A escada do sótão ficava no corredor perto da parede dos fundos. Degraus de madeira, íngremes e estreitos, com um corrimão de viga lisa polida por décadas de palmas. Paulina subia colocando os pés bem na beira dos degraus, onde as tábuas rangiam menos. O mesmo truque que a avó lhe havia ensinado na infância, quando ela subia ao sótão pegar frutas em conserva e temia ser ouvida pelo avô. Degrau por degrau, devagar, prendendo a respiração. No sótão havia penumbra e cheirava a madeira seca, a poeira e aquelas mesmas frutas, o cheiro entranhado nas toras para sempre. Por uma janelinha pequena e turva, entrava a luz da manhã numa faixa oblíqua, com partículas de poeira flutuando no ar. Paulina sentou-se num velho baú forrado de folha de Flandres, no qual a avó guardava o edredom de inverno. Tirou o telefone, colocou no mudo e abriu mecanicamente o gravador de voz. As mãos fizeram sozinhas, por hábito de quem trabalha a vida toda com documentos e sabe que qualquer fato pode ser útil. Apertou gravar e pôs o telefone no bolso do casaco. Passou 1 minuto. Ela contava os segundos olhando para as tábuas empoeiradas. 2. Lá embaixo era silêncio. Só os passos de Antônio da cozinha para a sala e de volta. 3. Uma cadeira rangeu. Uma colherzinha tilintou. Ele estava terminando o café. 4 minutos. Paulina já começava a achar que Dona Zefa havia se enganado. Aquela suspeita de velhice multiplicada por solidão e tédio. Já estava se levantando do baú quando a porta de entrada bateu. Alto, com segurança, com aquela batida de quem espera visita, e abre com antecedência. Paulina ficou paralisada. Lá embaixo, vozes se levantaram. Primeiro Antônio, animado com aquela entonação especial que ele ativava diante de estranhos. Entrem, entrem. Não precisam tirar os sapatos, o chão é antigo mesmo. Aqui é a entrada, o corredor vai dar na cozinha. A casa é sólida, a construção tem 70 anos, mas o material está como novo. Troquei o telhado há 3 anos, telha metálica, garantia de 20 anos. Depois uma voz feminina, aguda e fanhosa, arrastando as vogais. Toinho, e aqui é mesmo aquele terreno todo? Do lado de fora me pareceu menor, e a cerca está meio torta, vai precisar trocar. E uma terceira voz masculina, objetiva, sem emoções. Deixa eu medir tudo, aí a gente senta e discute o preço. Tenho aqui a planta do imóvel, a gente confere as divisas. Paulina se ajoelhou e encostou a bochecha no chão. As tábuas eram frias e ásperas, com pequenas frestas por onde passava a luz. Ela conhecia uma dessas frestas desde a infância, larga e uniforme, por onde dava para ver quase toda a sala grande. Ela se arrastou até ela, cuidando para não fazer barulho, e olhou lá embaixo. Antônio estava no meio da sala, ereto, com as mãos nos bolsos da calça jeans, confiante e satisfeito como alguém cujo plano está se cumprindo.
Ao lado dele havia uma mulher de uns 30 anos, esbelta, num vestido vermelho justo e salto alto, que clicava nas tábuas da avó como casquinhas. Cabelo tingido de avermelhado, preso num rabo de cavalo alto, corrente de ouro no pescoço. Ela girava a cabeça para os lados, examinando a sala, como se examina uma mercadoria no mercado. Um pouco mais adiante, havia um homem de terno cinza, com uma pasta de couro debaixo do braço e uma trena na mão. Um corretor de imóveis. Antônio os conduziu pela casa, abrindo portas, mostrando os cômodos, batendo com o punho nas paredes para demonstrar a solidez da construção. Dizia, minha casa, minha propriedade. E nem uma vez mencionou que o imóvel pertencia a Paulina, que estava registrado em nome dela, que ela havia recebido como bem particular por herança. O corretor andava pelos cômodos com a trena, media as paredes e anotava num caderninho. Depois parou no corredor e perguntou, e a documentação está em seu nome? Antônio não piscou. A casa está registrada no nome da minha esposa, disse com voz serena, como se fosse algo que fazia todo dia. Mas tenho uma procuração registrada em cartório dando todos os poderes a mim. Venda, assinatura do contrato, recebimento do valor. Ela foi para o interior ajudar a mãe e me autorizou a tratar de tudo. Posso mostrar. Paulina mordeu o lábio. Os dentes atravessaram a pele fina e na língua apareceu um gosto salgado de sangue. Ela jamais havia dado qualquer procuração. Nunca havia nem cogitado isso. A mulher de vermelho, Mariana, andava pelos cômodos e raciocinava em voz alta, como se a casa já fosse dela. Toinho, essa parede aqui dá para derrubar? Aqui vai ficar a sala integrada, espaço aberto como nas revistas. E lá em cima, nossa suíte. Só que esse papel de parede precisa sair. Olha só, florido, coisa de roça. Ela passou o dedo na parede, no papel de parede da avó, aquele mesmo com flores do campo que a avó havia escolhido na loja e colado sozinha, folha por folha. Antônio riu. É claro, a gente derruba, a gente refaz tudo aqui. Quer reconstruir? Reconstruímos. Quer vender e comprar um apartamento na planta no centro. É como você quiser, Marianinha. Ele pôs a mão no ombro dela num gesto habitual e ela se encostou nele. E ficaram parados no meio do quarto de Paulina, no assoalho dela, sob o teto dela, como donos. Depois foram para a cozinha. Antônio tirou do armário a garrafa de conhaque que Paulina havia comprado para o aniversário dele e encheu as taças. O corretor bebia em pequenos goles e folheava documentos da pasta. Antônio mostrou-lhe algum papel. Paulina não via qual, mas ouviu o corretor dizer: a procuração parece estar em ordem. Preciso de um dia para verificar tudo e depois de amanhã podemos fechar o negócio. O comprador já está certo, uma pessoa séria, pronto para pagar à vista. E então Mariana perguntou com indiferença, mexendo a colher no açúcar: e a esposa, com certeza não vai voltar? Não vai armar um escândalo? Antônio a dispensou como se fosse uma mosca. Para onde ela vai? Está na casa da mamãezinha no interior catando batata. Ela é quietinha, não tem peito. Mesmo que descubra, não vai fazer nada. Não tem esse feitio. 10 anos lavando o cérebro dela. Ela já está acostumada a que eu decido tudo. Falo que é preto, ela acredita. Falo que assina, ela assina. Só que desta vez nem precisa assinar nada. A procuração já está pronta. Essas palavras doeram mais do que todo o resto. Mais do que a traição, mais do que a falsificação, mais do que a mulher estranha em sua casa. 10 anos lavando o cérebro. Ela está acostumada. Não tem esse feitio. Ele falava de Paulina como se fala de um objeto, com indiferença, com leve desdém, com a certeza de quem acredita que uma coisa não pode responder. Paulina ficou deitada no sótão com a palma da mão sobre a boca para não emitir nenhum som. As lágrimas escorriam pelas bochechas e pingavam nas tábuas empoeiradas. O celular no bolso gravava cada palavra. A risada dele, a voz manhosa dela, o tilintar das taças, o rangido das cadeiras. Ela estava deitada e pensava: ele tem razão. Ela era de fato quietinha. Havia acreditado em cada palavra dele por 10 anos. Havia aceitado cada decisão que ele apresentava,
como se fosse uma decisão de ambos, e nenhuma vez havia dito não. Não tem esse feitio. Mas ali mesmo, naquele sótão empoeirado, entre os baús da avó e os potes de geleia, com a bochecha encostada nas tábuas que seu avô havia colocado, Paulina sentiu algo se deslocar dentro dela. Não se partir. Se deslocar, como um osso que precisa primeiro quebrar para depois colar na posição certa. Algo que havia muito tempo estava torto finalmente se encaixou no lugar. E em vez de dor, em vez de medo, em vez do hábito de fechar os olhos e fingir que nada havia acontecido, ela sentiu raiva, uma raiva quieta, calma, lúcida, não uma histeria, mas uma determinação fria, como se a avó Zilda e Dona Zefa, todas aquelas mulheres que haviam vivido antes dela e sabido sobreviver, se posicionassem às suas costas e dissessem: chega, levanta. Eles saíram 1h30 depois. Paulina ficou deitada ouvindo as portas baterem lá embaixo, Antônio despedindo os convidados, o clique dos saltos de Mariana pelo caminho até o portão. Depois, o som do motor indo embora. Depois os passos de Antônio pelo corredor, o tilintar das chaves, o bater do portão. Ele também havia saído. Só então ela se levantou do chão, sacudiu a poeira do casaco e desceu a escada com as pernas bambas. Dona Zefa a esperava perto da cerca, sentada no banco fingindo tricotar, agulhas e novelo de lã cinza nas mãos, mas as agulhas não se moviam. Ela havia ficado de guarda. Ao ver Paulina, levantou-se com um gemido. Então, Paulinha, viu? Paulina abriu a boca e não conseguiu dizer nada. Apenas acenou com a cabeça, pressionando o lábio inferior para não chorar ali mesmo, à vista de toda a rua. Dona Zefa não ficou fazendo perguntas. Tomou Paulina pela mão, palma seca, dura, cheia de calos de inchada, e a conduziu para dentro de casa. Na cozinha era apertado e limpo. Toalha xadrez na mesa, violeta numa latinha de café na janela, calendário de folhas na parede com 3 dias de atraso. Dona Zefa colocou a chaleira no fogão, tirou da geladeira um prato de panquecas coberto com pano de prato e sentou-se à frente. Toma chá, come, depois você conta. O chá era de hortelã. Ela infusava a erva diretamente na chaleira, como a avó Zilda costumava fazer. No primeiro gole, a garganta se fechou e Paulina chorou de vez. Quietinha, sem soluços, as lágrimas vieram sozinhas. E Dona Zefa ficou sentada em silêncio. Não consolava, não acariciava sua cabeça. Apenas estava presente. E isso bastava. Depois Paulina contou tudo. Antônio com o corretor, Mariana distribuindo os cômodos de uma casa alheia, a procuração falsa, as palavras 10 anos lavando o cérebro. Dona Zefa ouvia sem interromper, balançando a cabeça devagar. Eu já imaginava, disse ela quando Paulina calou. Ontem à noite eu estava na varanda com a luz apagada, terminando meu chá antes de dormir. Seu marido saiu para o quintal, ficou perto da cerca e ficou falando ao telefone. Alto, com a certeza de que ninguém ouvia. Lembro palavra por palavra. Amanhã a esposa vai embora e a gente resolve em 2 dias. A procuração está pronta. O tabelião é conhecido. Ninguém vai ficar sabendo. Eu quase caí de susto. A noite toda sem dormir, mas de manhã decidi. Vou dizer. Melhor eu me enganar do que você perder a casa. Ela tomou um gole de chá e acrescentou. Quietinho, meu Nicolau também começou assim. Achou que mulher boba não vai entender. E eu entendi. Você também vai entender. O principal não é chorar, é agir. Dona Zefa, o que eu faço? Perguntou Paulina. E a voz saiu fina, infantil. A velha olhou para ela com severidade, como professora que vê que o aluno sabe a resposta, mas tem medo de dizê-la. O que faz? Primeiro, se acalmar. Segundo, registrar um bloqueio de alienação para que ninguém possa movimentar o imóvel sem você. Terceiro, achar um advogado de confiança. E quarto, não mostrar ao marido que você sabe. Deixe-o relaxar. Pessoa relaxada comete erros. Paulina ficou acenando com a cabeça, memorizando cada palavra. Dona Zefa falava com segurança nascida da experiência, não de livros, mas vivida, paga com nervos
e noites sem dormir. Naquela mesma tarde, Paulina foi para a casa da mãe, mas foi como uma pessoa diferente. A mãe morava no interior, 30 casas, um mercadinho com metade das letras da fachada apagadas, um correio que funcionava 3 dias por semana e um ônibus 2 vezes ao dia. Quando Paulina apareceu na porta, a mãe estava na varanda com um colete jogado nos ombros, alimentando o gato, ruivo sem nome que havia aparecido no inverno passado e ficado. "Paulinha, o que aconteceu? Você está sem cor." Ela agarrou a filha pelos ombros e a virou para a luz da janela. Paulina a abraçou com força, como não abraçava há muito tempo, inalou o cheiro de seu cabelo, fumaça de lenha e leite, e disse: "Mãe, preciso de ajuda, e preciso do Sérgio." Sérgio chegou na manhã seguinte, no carro antigo que tossia em cada curva. Tinha 42 anos, era primo de Paulina, filho da tia Wanda. Havia morado a vida toda pertinho da casa da avó antes de ir estudar direito. Agora trabalhava na administração municipal com questões de terra e imóveis. E na família era considerado um homem de confiança, embora chato. Meio calvo, de óculos com armação fina, com o hábito de limpar as lentes com um lenço a cada 5 minutos, quando pensava, falava devagar, pesando cada palavra, e nunca prometia o que não podia cumprir. Sentaram-se na cozinha da mãe, a mesma mesa em que Paulina havia feito os deveres de escola na infância. A mãe pôs a chaleira, cortou o pão, tirou um pote de conserva. Paulina contou tudo a Sérgio, do início ao fim, e deixou-o ouvir a gravação. Ele ouvia inclinado para o telefone, apertando pausa de vez em quando. "Essa é a voz do seu marido, com certeza. E esse, quem é? O corretor. E aqui, o que ele disse? Repete, não entendi." Quando a gravação terminou, Sérgio tirou os óculos e os limpou com cuidado especial. Depois os pôs na mesa e olhou para ela. Olhos pequenos, míopes e muito sérios. "Paulina, isso não é apenas um divórcio. Isso é caso penal. Falsificação de documentos. Até 2 anos. Estelionato imobiliário. Dependendo do valor apurado, até 10 anos. Seu marido entrou numa história muito suja e precisamos agir rápido antes de ele concluir o plano." A mãe estava sentada de costas para a parede, em silêncio, com as mãos dobradas no colo. O rosto havia empalidecido e Paulina via como ela apertava os dedos com tanta força que os nós dos ossos apareciam sob a pele. Mas ela não chorou. Apenas disse em voz baixa: "Eu sempre senti que tinha algo errado com ele. Mas você estava feliz e eu fiquei calada. Foram ao cartório de registro de imóveis registrar o bloqueio de alienação, uma averbação que impedia qualquer transação com o imóvel sem a presença pessoal da proprietária. A atendente leu o requerimento, levantou os olhos e perguntou: "A senhora tem certeza? Com esse bloqueio, ninguém além da senhora poderá movimentar esse bem." Paulina acenou com a cabeça. O pedido foi aceito e registrado no mesmo dia. Isso significava que mesmo que Antônio levasse uma procuração falsa a um tabelião e o convencesse de sua autenticidade, o registro da venda seria barrado automaticamente. Depois, Sérgio pediu para reunir todos os documentos do imóvel. Paulina os havia trazido consigo, a escritura de inventário e a matrícula do imóvel com a certidão de ônus atualizada. Sérgio verificou cada papel. Tudo estava em ordem. O imóvel pertencia a Paulina, e somente a ela. Como bem particular recebido por herança antes do casamento, a casa não era considerada bem comum do casal. Era propriedade exclusiva dela, mas a revelação mais difícil estava em outro lugar. Sérgio fez uma pergunta inesperada. "Em casa há alguma pasta, algum papel que ele guarda separado, ao qual você não tinha acesso?" Paulina se lembrou da gaveta da cômoda antiga no quarto. Antônio guardava ali uma pasta com documentos, e ela nunca havia mexido. Achava que era assunto particular dele. Sérgio balançou a cabeça. "Precisa ver o que tem aí. Para falsificar uma procuração, ele precisaria de cópias do seu RG, fotos, amostras de assinatura. Esse tipo de coisa não se faz do nada." Esperaram a ligação de sábado de Antônio,
quando ele informou que estava planejando arrumar o porão. Ficou claro que durante o dia ele não estaria em casa. No domingo, bem cedo, os dois foram até lá. Paulina entrou pela porta dos fundos pelo mesmo caminho do sótão, rápida, silenciosa, sem deixar rastros. Antônio não estava. Na cozinha havia uma xícara suja, no corredor os tênis dele. Havia saído de manhã cedo. Paulina abriu a gaveta da cômoda, tirou a pasta e saiu sem demorar 1 minuto. Já no carro, Sérgio abriu a pasta e ficou em silêncio. Depois, lentamente, espalhou no colo 4 folhas, xerocópias das páginas do RG de Paulina, tiradas em épocas diferentes. Numa ela estava com o penteado antigo, na outra, com o novo. Na terceira folha, havia uma foto recortada de alguma cópia e colada em folha em branco. Um rascunho. Material para falsificação. Sérgio tirou os óculos e olhou para ela. Ele estava se preparando há meses, sistematicamente, com calma, sem pressa. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Antônio ligou num sábado pela manhã. Paulina estava na varanda da casa da mãe, olhando a neblina subir sobre a horta, esperando aquela ligação. A voz dele estava animada e afetuosa, com aquela intimidade doméstica que ele sabia ligar como uma lâmpada. "Oi, Paulinha, como você está? Como está sua mãe?" "Tudo bem, Toinho," ela respondeu, espantada com sua própria calma. "Mãe está ótima. Ontem fizemos geleia e hoje vamos colher ervas. Está tão gostoso aqui. Acho que fico mais uma semana se você não se importar." Na linha ouviu-se uma expiração baixa, mas Paulina a captou. Alívio. Tudo ia conforme o plano dele. "Claro, descansa," disse ele, com a generosidade de quem dá o que não lhe custa nada. "A propósito, não tem problema se eu arrumar um pouco a casa, rever o porão, revirar os armários? Estava adiando sempre." Paulina entendeu na hora. Ele estava procurando os documentos originais, a matrícula, algum papel para o tabelião. "Claro, Toinho, arruma à vontade. Você é tão caseiro, já era hora de arrumar o porão." Despediram-se. Paulina apertou o desligar e olhou para Sérgio, que estava sentado ao lado dela no degrau da varanda, e havia ouvido cada palavra. Ele acenou com a cabeça brevemente. "Muito bem. Que ele ache que você não sabe de nada. Precisamos de mais um dia." No mesmo dia, Sérgio ligou para um delegado conhecido. A conversa foi curta e objetiva. O delegado ouviu, pediu a gravação e disse: "Para a abertura de inquérito, só a gravação não basta. Preciso que ele cometa uma ação concreta, que vá ao tabelião e apresente o documento falso. Aí o pegamos em flagrante e o caso fica sólido. Não o atrapalhem." Paulina desligou e sentiu um frio percorrer as costas. Aquilo já não era briga de casal, não era escândalo, não era choro e bater de portas. Era uma operação, com gravações, documentos, delegado, flagrante. Seu marido, o homem com quem ela dormia na mesma cama e comia à mesma mesa, estava se tornando réu num processo criminal. E ela mesma o estava conduzindo para lá. Naquela noite, a mãe pôs à sua frente um prato com costeletas e arroz, sentou-se à frente e ficou um longo tempo olhando a filha mexer na comida com o garfo. Depois disse: "Come, você precisa de força. A vovó Zilda sempre dizia que com o estômago vazio não se toma decisão." Paulina comeu tudo até a última migalha, não porque estivesse com fome, mas porque a mãe pediu e porque a avó havia falado assim. Antônio havia marcado a reunião no tabelionato para segunda-feira. Sérgio soube disso pelo delegado, que havia organizado vigilância e descobrido exatamente qual cartório o marido de Paulina havia procurado. Não era nenhum conhecido, como Antônio havia se gabado ao telefone, mas um tabelionato comum num prédio residencial, fachada com letras douradas gastas, degraus com cerâmica rachada. Antônio foi até lá contando que a procuração falsa pareceria convincente o suficiente para passar sem perguntas. Na segunda-feira de madrugada, Paulina e Sérgio saíram do interior. A mãe levantou ainda mais cedo. Paulina ouvia ela na cozinha, preparando os dois para a viagem. Quando Paulina saiu para a varanda, a mãe estava junto ao portão com uma sacola.
sanduíches, uma garrafa térmica de chá e 2 laranjas. Benzeu a filha amplamente à moda antiga e disse: Paulina, você está fazendo o certo. A vovó ficaria orgulhosa de você. A voz não tremeu, mas as mãos, com que ajeitou o colarinho do casaco, estavam geladas. Foram em silêncio. Sérgio dirigia concentrado, sem ligar o rádio. Pelas janelas se estendiam campos amarelados e matas com a folhagem do outono. Paulina olhava para a estrada e pensava em como a vida é estranha. Há apenas uma semana ela era uma mulher indo para o interior a pedido do marido, e agora ia de volta para pegar esse mesmo marido em flagrante. Chegaram ao tabelionato meia hora antes do horário marcado. Sérgio estacionou o carro na volta da esquina para que Antônio não o visse. Entraram pela porta dos fundos. Sérgio havia combinado isso previamente. A tabeliã os esperava em seu escritório. Era uma mulher de uns 65 anos, cabelo curto, paletó escuro, óculos na corrente. O olhar de quem há 30 anos verifica documentos e parou de acreditar só em palavras. Ela ouviu Sérgio sem interromper, examinou a averbação de bloqueio de alienação na matrícula, folheou as cópias dos documentos e disse em poucas palavras: sou obrigada a comunicar à polícia se me apresentarem um documento falso. A lei é a lei. Vocês fizeram certo em vir antes. Esperem no gabinete ao lado, deixem a porta aberta. Sérgio acenou e acrescentou: o delegado já está a par. Ele estará por perto. A tabeliã ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Apenas olhou mais atentamente. O delegado, homem baixo e robusto, de roupas civis, cabelo curto e olhar pesado, chegou 20 minutos antes. Com ele, havia um investigador à paisana que ficou no carro. O delegado trocou poucas palavras com a tabeliã, examinou o escritório, acenou para Paulina de forma seca e disse: fiquem quietos. Quando precisarmos de vocês, chamamos. O importante é deixá-lo apresentar o documento. Enquanto não o exibir e não afirmar ser autêntico, não há o que fazer. O gabinete ao lado era pequeno, com uma janela, uma mesa, 2 cadeiras e um armário abarrotado de pastas. Cheirava a papel e tinta. Paulina e Sérgio sentaram-se e ficaram esperando. O delegado se instalou na recepção, atrás de um balcão com revistas, de onde via a entrada e ouvia tudo. Sérgio folheava algo no celular. Paulina olhava pela janela, onde um galho de ipê balançava com flores amarelas. O relógio na parede tic-tacava alto e parecia que o tempo havia parado. Faltando 5 para o meio-dia, a porta da frente bateu. Passos seguros, firmes, masculinos. Depois, o clique dos saltos. Vozes na recepção. Antônio cumprimentando a atendente, dizendo o sobrenome e confirmando a hora marcada. A voz dele soava como sempre soava com estranhos. Uniforme, sólida, com aquela leve rouquidão que ele considerava viril. Pela fresta da porta entreaberta, Paulina via um pedaço da recepção. Antônio entrou primeiro, de bom terno escuro, barbeado, com uma pasta de couro na mão. Atrás dele, Mariana, num sobretudo bege e salto alto, com uma bolsa que custava mais do que o salário mensal de Paulina. O comprador veio com eles. Um homem de meia idade de jaqueta de couro, têmporas grisalhas, queixo pesado, um pouco atrás, em silêncio, olhando ao redor com desconfiança. A tabeliã saiu na recepção e convidou a todos para o escritório. Antônio entrou primeiro, sentou-se na cadeira diante da mesa, pôs a pasta e desabotoou o botão do paletó, gesto de quem se sente dono da situação. Abriu a pasta, tirou o documento e o estendeu para a tabeliã. Procuração da proprietária do imóvel, minha esposa Paulina Ferreira, disse com calma, de modo quase entediado, como se fizesse aquilo todo dia. Ela está no interior ajudando a mãe e me deu todos os poderes. Venda, assinatura do contrato, recebimento do valor. Procuração registrada em cartório, tudo legal, tudo limpo. Posso mostrar. A tabeliã pegou o documento com ambas as mãos, colocou-o à sua frente, pôs os óculos e começou a ler. Devagar, passando o dedo pelas linhas. Depois,
Levantou os olhos para Antônio e disse em voz uniforme: "Um momento, preciso verificar algo no sistema." Levantou-se e saiu. Antônio recostou-se na cadeira, olhou para Mariana e deu uma piscadela quase imperceptível. Quer dizer, tudo indo como planejado. 1 minuto depois, a porta do gabinete ao lado abriu e a tabeliã acenou para Paulina. Ela se levantou. As pernas não tremiam. Curiosamente, as pernas não tremiam. Saiu do gabinete, deu 3 passos pelo corredor e entrou no escritório do tabelionato. Atrás dela, Sérgio com a pasta de documentos debaixo do braço. Antônio a viu não de imediato. Ele se virou para o barulho dos passos, ainda sorrindo, e o sorriso congelou no rosto dele como uma rachadura no vidro. Primeiro empalideceu. Não ficou branco como se escreve nos livros, mas a pele tomou aquela tonalidade cinzenta de jornal velho. Depois piscou várias vezes rápido e tentou sorrir de novo. O sorriso saiu torto, como o de um mau ator numa novela barata. "Paulina." A voz falseou, subiu num tom agudo. "O que você está fazendo aqui? Eu achei que você estava no interior." Ela não respondeu, não olhou para ele. Foi até a mesa da tabeliã e pôs os documentos à frente dela, um por um cuidadosamente, como colocava fichas de contabilidade no trabalho. A escritura de inventário original, a matrícula do imóvel com a averbação do bloqueio de alienação, as xerocópias do RG que Antônio guardava na cômoda, e o pendrive com a gravação. "Essa procuração é falsa", disse Paulina, dirigindo-se à tabeliã. A voz soou uniforme e ela mesma se espantou com essa uniformidade. "Eu nunca a assinei. Não dei poderes ao meu marido. Este imóvel é bem particular, meu, recebido por herança." Silêncio. Tão profundo que dava para ouvir um ônibus passar lá fora e o tic-tac do relógio de mesa da tabeliã. O comprador, junto à parede, parou de olhar ao redor e ficou paralisado, os dedos agarrados ao encosto da cadeira. Mariana passou o olhar de Paulina para Antônio e de volta, e no rosto dela apareceu aquela expressão de quem fareja perigo, atenta, pronta para fugir. Antônio se levantou de um salto. A cadeira atrás dele quase caiu. "Paulina, você entendeu errado", disse ele rapidamente, engolindo as terminações das palavras. "Eu queria só fazer uma avaliação do imóvel. Não é venda, é avaliação. O corretor me disse que sem procuração nem avaliação dá para fazer. Eu estava tentando por nós dois, Paulina, por nós." Sérgio silenciosamente abriu a pasta, tirou o celular e apertou reproduzir. No silêncio do tabelionato, a voz de Antônio começou a soar. Animada, dona do lugar, aquela mesma com que havia levado Mariana e o corretor pela casa alheia. "Mais 1 ou 2 dias e o imóvel vai estar vendido. A esposa está na casa da mamãezinha no interior catando batata. Ela é quietinha, não tem peito. 10 anos lavando o cérebro." Mariana não esperou o fim. Agarrou a bolsa com as 2 mãos, apertou-a contra o peito e recuou em direção à porta. O comprador levantou as 2 mãos com as palmas para a frente. "Eu não tenho nada a ver com isso. Me disseram que era negócio limpo. Estou saindo." E saiu atrás de Mariana, fechando a porta com cuidado. Mas ir longe não conseguiram. Na recepção, o delegado já os esperava. Levantou-se, bloqueou o caminho com calma e mostrou a identidade. "Ninguém sai", disse ele, não alto, mas de modo que ficou claro que era inútil argumentar. "Todos ficam até o esclarecimento dos fatos. Já vem a equipe." O investigador entrava da rua segurando a porta para 2 policiais fardados. Mariana empalideceu e se encolheu na parede. O comprador levantou as mãos de novo e tagarelou. "Eu não sabia de nada. Me mostraram um anúncio. Disseram que estava tudo certo." Antônio estava parado no meio do escritório sozinho. Ouvia as vozes da recepção, o delegado chamando os sobrenomes, o estalo dos rádios dos policiais. Estava no seu bom terno com o botão do paletó desabotoado. E pela primeira vez em todos os anos que Paulina o conhecia, ele não sabia o que dizer. Não havia frases preparadas, não havia explicações fluidas,
Não havia aquela segurança preguiçosa com que a havia controlado por 10 anos. Ele a olhava como se a visse pela primeira vez. E talvez de fato a visse, porque a mulher que estava diante dele não era aquela Paulina que ele conhecia. Toinho, disse ela em voz baixa, você tinha razão em uma coisa. De fato foi bom para mim ficar longe da cidade, longe de você. Ele abriu a boca e a fechou, e esse silêncio foi mais eloquente do que qualquer palavra. O divórcio foi concluído em 3 meses. Antônio não resistiu. Ele tinha outros problemas. O inquérito corria a todo vapor. Já na primeira semana, o delegado identificou quem havia fabricado a procuração falsa. Um certo Genivaldo, conhecido de Antônio, que trabalhava numa gráfica e tinha acesso a equipamentos de impressão. Foi encontrado rapidamente. No celular de Antônio havia ficado toda a troca de mensagens. Genivaldo prestou depoimento no primeiro dia e contou tudo. Antônio havia o procurado 6 meses antes, pagou R$50 mil pela fabricação do documento e prometera mais R$200 mil após a venda da casa. Genivaldo chorava na delegacia e repetia que não havia querido, que tinha dívidas, que o diabo tentou. Exatamente como o Nicolau, marido de Dona Zefa. O diabo tentou. A desculpa eterna do homem fraco que cometeu uma grande vilania. Vieram à tona outras coisas. Antônio havia contraído nos últimos 2 anos empréstimos de quase R$500 mil em 3 bancos, usando olerites falsificados. O dinheiro ia para o pôquer online. Ele jogava à noite, quando Paulina dormia, sentado na cozinha com o notebook, e ela achava que ele estava trabalhando, enquanto ele perdia centena após centena. Mariana, sua amante, trabalhava como croupier num cassino clandestino. Foi lá que se conheceram. Ela sabia que o imóvel estava registrado em nome de outra pessoa, mas isso não a perturbava. Precisava do dinheiro da venda, não da honestidade. Quando o caso criminal tomou forma, Mariana desapareceu como se nunca tivesse existido. Trocou de número, apagou as redes sociais, saiu do apartamento. Ninguém sabia onde ela estava. O tribunal condenou Antônio a 3 anos de pena com sursis e o obrigou a pagar indenização por danos morais. O valor era pequeno. Mas não era de dinheiro que se tratava. Tratava-se de a justiça ter chamado as coisas pelo nome. Estelionato, falsificação, engano. Seus ex-amigos, que durante anos o consideraram um homem de confiança e a alma das festas, ao saberem da verdade se afastaram. Um após o outro, quietamente, sem escândalo, simplesmente pararam de ligar, de convidar, de cumprimentar. O último a se afastar foi o próprio irmão, que ligou para Paulina após o julgamento e disse: Paulina, me perdoe. Fico envergonhado de que carregamos o mesmo sobrenome. Se precisar de ajuda, pode contar comigo. Paulina ficou na casa. Na sua casa, na casa da avó, na casa do avô. A primeira coisa que fez após o divórcio foi trocar as fechaduras. Veio um serralheiro, homem idoso com bigode e macacão. Pôs novas fechaduras nas 2 portas e disse: Boa fechadura, dona. Sem a chave não abre. Paulina pagou-lhe e ficou longo tempo parada perto da porta fechada, segurando 2 novos chaveiros. A segunda coisa que fez foi arrumar o sótão. Retirou as velhas coisas, limpou o baú, lavou a janelinha. A terceira foi ligar para a mãe. Mãe, vem morar comigo no inverno. A casa é grande, tem espaço de sobra. A mãe chegou uma semana depois, com 2 potes de geleia, um saco de batatas e o gato. Aquele mesmo ruivo sem dono, que ela finalmente batizou de Bidu. Bidu imediatamente ocupou a melhor poltrona da sala, a da avó com o assento afundado e uma capa de crochê, e se comportou como se morasse ali a vida toda. Dona Zefa tornou-se para Paulina mais do que uma vizinha. Todo domingo vinha trazer algo, bolinhos, frutas, um pote de mel que a mãe comprava de um apicultor no interior. Elas tomavam chá na cozinha de Dona Zefa, à mesa com a toalha xadrez, e ela contava sobre a própria vida, a infância numa cidade pequena, o marido Nicolau, os filhos que cresceram e se foram, como aprendera a viver sozinha e não ter medo do silêncio.
A gente é resistente, mulher, dizia Dona Zefa, bebendo chá devagarzinho à moda antiga. A gente pode ser dobrada, mas não quebrada. Curvamos, curvamos, mas depois nos endireitamos e ficamos em pé. Dona Zefa morreu 2 anos depois, tranquilamente durante o sono, numa noite de inverno, enquanto lá fora caía uma chuva fria. Paulina a encontrou de manhã, quando foi lhe levar leite, como ia todo dia. A porta não estava trancada. Dona Zefa nunca trancava. Ela estava deitada na cama, serena, com um leve sorriso nos cantos da boca, no seu eterno avental florido, que havia esquecido de tirar antes de dormir. Na mesa da cozinha havia uma xícara de chá com o fundo ainda por terminar e um prato com 2 panquecas. O vasinho de violeta na janela estava florido. O calendário na parede mostrava a data de ontem. No enterro havia poucos, um filho de uma cidade, uma filha de outra, alguns vizinhos a carteira que levava à aposentadoria. Paulina ficou parada perto da cerca e disse apenas uma coisa: Dona Zefa me salvou a casa. Ela me salvou a casa e me abriu os olhos. Sem ela eu teria perdido tudo, o imóvel e a crença em mim mesma. Obrigada a ela pelos 5 minutos que mudaram minha vida. A casa na Rua Antiga existe até hoje. Paulina renovou a fachada, repintou a cerca de verde, o mesmo verde com que o avô a pintava a cada primavera. Plantou um ipê junto ao portão, e quando floresce, os transeuntes diminuem o passo e levantam os olhos. No sótão, sobre o velho baú forrado de folha de Flandres, onde ela havia ficado sentada naquela manhã de outono, agora há uma fotografia pequena numa moldura de madeira. A avó Zilda, a mãe e Paulina, 3 mulheres às quais aquela casa pertence por direito. Às vezes, quando Paulina sobe ao sótão buscar uma geleia, a mãe encheu todas as prateleiras de potes, como a avó fazia antigamente. Ela para por um momento e fica em silêncio. A luz entra pela janelinha, agora limpa. As partículas de poeira flutuam no ar e cheira a frutas, o mesmo cheiro entranhado na madeira para sempre. Ela fica parada e lembra. Lembra da poeira, do silêncio, do tic-tac do próprio coração e das vozes lá embaixo. Lembra de como ficou deitada no chão e chorou. E lembra de como se levantou, porque 5 minutos no sótão não são apenas tempo, são o momento em que você descobre o quanto realmente vale. Obrigado por ouvirem a história. Com vocês estava o canal Recanto das Histórias. Me desculpem os erros. Escrevam nos comentários o que vocês pensam. Se gostaram, se inscrevam no canal.